Salve, salve galera do canal Elite Oculta. Eu sou o Fael Corrêa e no relato de hoje eu trago um compilado com 7 melhores relatos que vocês enviam aqui para o canal. Geralmente no canal, galera, eu sempre estou narrando os relatos que têm maior duração. Só que nesse vídeo eu escolhi 7 relatos que são um pouco menores e resolvi contar aqui nesse vídeo de hoje. E você que tem um relato pode estar enviando para o e-mail do canal que está aqui na descrição do vídeo. O seu relato poderá ser contado aqui no canal. Ou se preferirem, na descrição do vídeo está o meu Facebook pessoal. Basta vocês me enviarem uma mensagem lá dizendo: Fael, sou inscrito do seu canal e eu vou aceitar vocês. Galera, não deixem de deixar o seu like e se inscreverem no canal. E vamos ao vídeo. Relato 1. Os dois lobisomens da cidade de Campos dos Goytacazes. Bem, quem me contou essa história foi minha avó, que já faleceu. Seu nome era Maria do Carmo. Vamos à história. O ano era 1986. Aqui em minha cidade, Campos dos Goytacazes, tinham dois lobisomens que estavam atacando as mulheres, mas somente as mulheres grávidas ou com crianças pequenas. Esses dois lobisomens, eles atacavam em vários pontos de matas e lagoas. Eles só apareciam na primeira lua cheia e ficavam outras 2 luas sem aparecer. Isso confundia as pessoas daquela época. Logo os homens formaram um grupo e se separaram para pegar aquele bicho. Eles saíram em noite de lua cheia, cada um com a sua espingarda. Eles foram perto da lagoa para fazer uma patrulha e dar fim naquilo. Eles ficaram lá até as 4 da manhã, e quando eles estavam voltando, eles ouviram alguns gritos em uma fazenda próxima. Eles pularam a cerca e avistaram 2 criaturas parecidas com um porco do mato, mas 3 vezes maior, e com um focinho longo, e as suas patas traseiras eram maiores do que as dianteiras. E logo os homens atiraram em direção às criaturas. Uma das criaturas estava com fiapos de um cobertor entre os dentes. Os homens foram atrás das 2 criaturas, e chegando na beira do lago, eles avistaram os 2 bichos ali parados. E devagarinho chegaram perto e deram um tiro na barriga de um deles, que estava com um fiapo de manta na boca. O bicho soltou um berro, e um deles partiu para cima dos homens, conseguindo o ferir gravemente. No outro dia, eles acharam o corpo de um dos homens dentro da mata. Ele estava com uma marca de tiro no quadril e com fiapos de um cobertor entre os dentes. O outro lobisomem não apareceu até hoje. Minha avó também falou que no dia seguinte, um rapaz jovem tinha se mudado da cidade. Ela achou isso bem estranho. O rapaz tinha por volta de 17 ou 18 anos. Ele se mudou para Espírito Santo. E existem boatos até hoje aqui na minha cidade desse relato. Eu acredito nessa história, porque aqui tem muitos relatos de aparecimento de lobisomem. Meu nome é Wanderson, e esse relato é uma homenagem à minha avó Maria do Carmo. Muito obrigado, Elite Oculta, por me ajudar a compartilhar essa história. O lobisomem do milharal. Quando eu ficava de férias, eu sempre ia para a casa do meu avô. Eu e meus primos e o meu irmão sempre íamos para lá, buscar milho na roça do meu avô. Um dia, nós planejamos ir buscar, mas tinha um senhor que morava perto do meu avô e ele tinha plantação. E um dia, nós decidimos ir buscar milho em suas terras. Decidimos ir à noite e pegamos muita espiga de milho. E quando estávamos saindo, ouvimos alguém vindo em nossa direção pelo milharal, quebrando o milho. Então decidimos correr e aquilo nos perseguiu até em casa. Assim que chegamos em casa, falamos para o nosso tio, e ele disse para não irmos mais ali. No dia seguinte,
Fomos até a casa do meu avô e passamos em frente ao sítio daquele senhor que entramos a noite passada para pegar milho. E ele nos chamou e disse: "Eu vi vocês ontem entrando no meu milharal. Se vocês voltarem aqui de novo, eu mato vocês." Falamos o que tinha ocorrido para o meu avô, e ele nos chamou para ir até o milharal para pegar o restante das espigas de milho. E por precaução, o meu avô levou a sua espingarda. Pegamos os milhos e fomos para casa. O meu avô nos acompanhou até em casa. Encontramos o meu tio no caminho, e ali fomos conversando. E quando já estávamos chegando em casa, uma criatura semelhante a um cachorro negro, enorme, saiu do mato e atacou meu tio. Aquilo tinha unhas e dentes enormes. Meu avô apontou a espingarda e atirou 5 vezes. A fera largou meu tio e entrou correndo mato adentro. Meu tio ficou bastante ferido. Levamos ele para dentro de casa e fechamos as portas. E, de repente, a criatura volta e começa a rondar a casa. Meu avô, um homem de coragem, saiu lá fora e, com a última bala, deu um tiro certeiro na criatura. Mas a fera pareceu não ter sentido nada com o tiro. A criatura passou pelo meu avô como se nada tivesse acontecido e entrou dentro de casa onde estávamos. Meu avô, para proteger a sua família, pegou seu canivete e partiu para cima do bicho. Meu avô estava em uma luta intensa com aquela criatura. Ele desferia vários golpes na criatura com o canivete, mas parecia não surgir efeito. Logo meu outro tio, que mora ao lado, ouviu nossos gritos e chegou armado, disparando contra a criatura, que logo saiu correndo, pulou a janela e sumiu mato adentro. Nunca mais vimos nada assim. Inclusive o dono do milharal, vizinho do meu avô, nunca mais foi visto naquele lugar. Esse é o meu relato. Espero que gostem. A Fera da Lua Crescente. Olá, me chamo Felipe. Tenho 17 anos. Moro no interior de Salvador. Essa é a minha história, que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos. Na época que aconteceu isso, eu morava no sítio da minha avó. Desde sempre aconteceram coisas estranhas nesse sítio, de dar arrepios, mas vou deixar para outros relatos. Quando pequeno, eu era muito perturbado. E nessa noite eu estava perturbando muito a minha prima Jéssica. Eu perturbei ela a noite toda. E quando eu digo a noite toda, foi literalmente a noite toda. Eu a perturbei tanto que, em certo momento, ela não aguentou mais e me trancou no fundo da casa do sítio. Eu, quando era pequeno, não tinha medo de nada, mas isso já estava para mudar. Certo momento, eu olhei para trás e o que vi eu nunca vou esquecer. Tinha uma besta horripilante na parte mais escura do sítio, parte que era cheia de árvores e mato. E naquela hora gelei, porque eu nunca tinha visto tal criatura. E para deixar claro, não era noite de lua cheia. Me lembro como se fosse hoje. Era noite de lua crescente. Tudo piorou quando a criatura se levantou e ficou ereta, apoiada sobre as patas direitas num pé de laranja. Foi nessa hora que eu comecei a gritar e a bater na porta. "Socorro, mãe! Abre a porta, por favor!" Bati na porta por uns 10 minutos e nada. A besta rosnava para mim a todo momento. Ela olhava para mim com aqueles olhos vermelhos e eu chorava. Algum tempo se passou até a hora que a minha tia chegou em casa e me ouviu gritando. Ela deu a volta pela casa e quando a criatura viu que ela estava vindo, voltou a ficar de quatro e desapareceu mato adentro. A minha tia me pegou e me pôs no colo e me levou para dentro de casa. Não dormi por 3 noites seguintes, só dormia quando o sol nascia. Tenho pesadelos até hoje com esse acontecimento. Aqui na minha cidade, tem um homem que as pessoas afirmam que ele vira lobisomem toda noite de lua cheia, só porque ele é feio e tem as características de um lobisomem. Mas, meu caro, eu acredito de coração que esse suposto lobisomem é a pessoa que nós menos esperamos, alguém que ninguém desconfia,
alguém que pode ser homem ou mulher, alguém que convive conosco, que não deixe nenhuma pista do monstro que é. Agradeço por ter contado o meu relato e até a próxima! O cão negro do cemitério. Minha mãe vivia me falando para eu não correr de moto, mas como qualquer guri, eu nunca a ouvia. E uma certa noite, eu estava retornando para casa de moto. Eu moro numa chácara, e para chegar lá dá uns 4 quilômetros, mas antes de chegar, tem que passar por um cemitério. Eu passo por um trevo na volta, e logo após uns 200 metros, tem um cemitério. Até aí beleza, pois sempre passei por lá. Certo dia de quaresma, eu estava voltando para casa sempre daquele jeito, correndo. E logo a minha mãe parou de avisar. Passou-se uns dias, depois que ela parou de me avisar. E eu lá, passando pela frente do cemitério. E logo saiu um cachorro enorme correndo atrás de mim. Não era um lobisomem, aquilo tinha um comprimento de um carro sedã e era bem alto. E foi aí que me deu na cabeça de olhar pelo retrovisor. E foi quando eu vi aquilo. Ele tinha os olhos vermelhos como fogo. Eu acelerei a moto no máximo e quando deu a divisa do cemitério, aquilo simplesmente sumiu sem deixar rastros. Cheguei na minha casa em choque. Não conseguia nem falar, estava tremendo muito. No outro dia, contei para minha mãe o que tinha se passado na noite anterior e ela acreditou. E a partir desse dia, quando ia passar por lá, eu sempre virava o retrovisor para frente, de tanto medo. Eu nunca mais vi aquilo. E também parei de correr de moto. Certo dia, parei para pesquisar sobre aquilo e descobri que era um cão negro do inferno, ou um presságio de morte. Assim dizia as minhas pesquisas. Visitados pela fera. Olá, meu nome é Carlos, mais conhecido como Júnior ou Cacaroto. Vou contar um fato que aconteceu comigo e com meu irmão quando éramos adolescentes. Morávamos na cidade de Nazaré das Farinhas, o interior da Bahia. Eu, na época, tinha 14 anos e o meu irmão tinha 12, sendo que agora tenho 25 e ele vai fazer 23. Nunca iremos esquecer o terror que passamos aquela noite. Aquela cidade era muito frequente relatos de avistamentos de lobisomem e seres sobrenaturais. Estávamos em casa, assistindo a TV na sala. Eu e meu irmão. Era umas 9h30 da noite, aproximadamente. Tínhamos mania de nos aliviar ali mesmo no quintal, quando queríamos fazer o número 1. Nossa casa ficava um pouco afastada das outras. No quintal havia várias bananeiras e tinha um hall no fundo, onde tinha um fogão a lenha. Também tinha pés de cacau, de jaca, etc. Então, eu e meu irmão fomos nos aliviar. E assim fizemos. Terminamos de fazer nossas necessidades ao ar livre. E logo que olhei em direção às bananeiras, eu tive a impressão de ver algo grande em meio às bananeiras. Uma sombra alta e forte. Não dava para ver direito, pois se o quintal já era escuro na clareira, imagina na parte das bananeiras. Era muito escuro, só dava para ver algumas palhas de bananeiras secas penduradas. E aquela sombra imóvel, em meio a elas. Mas foi tudo muito rápido. De início, eu me assustei, mas depois achei que fosse a minha imaginação. E então brinquei com meu irmão. Apontei o dedo para aquilo e falei para o meu irmão: olha o tamanho do lobisomem que está ali nas bananeiras. Quando o meu irmão olhou, aquela coisa começou a se mover, abrindo as palhas e se afastando das bananeiras. Quando vimos aquelas palhas se abrindo,
e aquela criatura negra se movendo lá dentro, entramos correndo em desespero e não falamos nada sobre isso. O tempo passou e esse acontecido foi caindo no esquecimento. Quando certa noite o meu pai viajou para fazer show e só ficou eu e meu irmão em casa sozinhos. Para vocês terem ideia, a casa tinha 3 quartos, 2 salas, uma cozinha e um hall no fundo, junto com o banheiro. Fomos dormir no mesmo quarto, eu e o meu irmão Cassiano. Quando acordo de madrugada, eu ouço uns barulhos de cascos de cavalo se aproximando da casa. Imaginei que fosse a mula, que havia se soltado. E logo aquilo se aproximou da janela com fortes pisadas, como se fosse realmente um cavalo ou uma mula. Nessa hora, eu já estava assustado e apreensivo. Logo aquilo parou em direção à janela e começou a emitir uns sons tipo rosnado misturado com grunhidos. Na hora, a minha ficha caiu. Tinha certeza que era aquele lobisomem que nós tínhamos visto há um tempo atrás. Fiquei apavorado e logo acordei o meu irmão para ele ouvir comigo. Ficamos tão apavorados que nos abraçamos de medo enquanto aquela coisa rosnava e caminhava na lateral da casa onde ficava a janela. Aquilo nos aterrorizou a noite toda e depois foi embora, como se quisesse nos dar uma lição, pois ele sabia que sabíamos da sua existência. Acho que foi na hora que falei, olha o tamanho daquele lobisomem, de forma irônica. Acho que ele queria nos dar uma lição para não brincarmos com coisas desconhecidas. Isso tudo foi real, mesmo sendo algo difícil de acreditar. Se não quiserem acreditar, tudo bem, mas nunca zombem e nem desrespeitem ou desafiem o sobrenatural. Essa não foi a única vez que eu vi a fera. Em outra oportunidade, contarei mais relatos que ocorreram comigo e com alguns conhecidos meus e familiares. Obrigado por relatar aqui a minha história. Um abraço a todos. O lobisomem do Ceará. Eu fui para a casa dos meus pais, que moram no Ceará. Eu fui para trabalhar. Eu trabalhava no trator no ladeiro. Naquele dia, eu fui trabalhar muito tarde. Consequentemente, tive que voltar tarde para casa. Me lembro que cheguei por volta de meia-noite. Assim que cheguei em casa, a minha mulher estava apavorada. Ela dizia ter ouvido algo estranho rodeando a casa. Eu estava muito cansado para levar isso a sério. Então eu disse que se os barulhos voltassem, eu iria ver o que era. E ficamos ali, na sala de casa. Quando mais tarde, fui até a cozinha beber água e a minha mulher veio junto. Logo que voltamos para a sala, começamos a sentir um fedor horrível. Fedia cachorro molhado. Logo escutamos passos em volta da casa e aquilo bateu na porta muito forte. Logo peguei o meu revólver e mandei a minha mulher para o quarto. E assim saí pela porta dos fundos. Logo que saí fora de casa, me dou de cara com um cachorro enorme, que andava sobre 2 patas. Logo descarreguei o meu revólver naquilo. Foram 5 tiros certeiros, mas mesmo assim aquilo correu mato adentro. Entrei para o quarto e contei tudo para minha mulher. No dia seguinte, fui até a casa do meu pai. E ali próximo, encontrei um moço sentado. Ele estava sem roupas e tinha o mesmo cheiro de cachorro molhado que senti na noite anterior. Eu perguntei a ele o que aconteceu e ele disse: "Não se lembra de mim? Você me deu 5 tiros ontem de madrugada, lembra? Sou o lobisomem, que você deu 5 tiros." Saí dali rapidamente e chegando na casa do meu pai, eu disse que iria embora, para Aracaju. Nunca mais voltei ali. E não foi só eu, como meu pai também já teve vários encontros com a tal criatura. O lobisomem da estrada.
Quando meu pai era criança, ele estava indo para uma roça com a minha tia e a minha avó. E já era noite quando eles andavam na mata. Já um pouco perto da roça do meu falecido avô, o meu pai viu um tipo de cachorro. A minha avó disse que não estava vendo nada, mas o meu pai e a minha tia viam uma criatura. A minha tia disse que aquilo ali em pé parecia ter uns 2 metros de altura. Logo que ela terminou de falar isso, a criatura veio correndo para cima da minha tia. Ali perto tinha uma enxada. A minha avó pegou a enxada e tacou nas costas daquele animal. Ele deu um uivo e saiu cambaleando para o mato. A minha tia, a minha avó e o meu pai correram para dentro da casa do meu avô. Nessa época, o meu avô era vivo. Então eles gritavam para ele abrir a porta. Logo que ele abriu a porta, a minha tia falou para ele tudo o que havia acontecido. Logo depois, o meu avô ficou à espreita, vigiando a casa. E aquele lobisomem ficou ali rodeando o lugar até por volta das 6 horas da manhã. E depois foi embora.